dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Este é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. E nesta manhã eu convido você a ser um dos leitores da Bíblia. Agora nós estamos em Hebreus, exatamente no capítulo 7, tendo conhecimento da parte de Deus sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o sacerdócio também, segundo a ordem de Melquisedeque. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre quem era esse Melquisedeque, porque ele é uma figura tão importante que aparece nesse livro. Vamos começar o nosso devocional fazendo o primeiro passo, que é a oração? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças. Eu celebro, Senhor, a presença do Senhor, a oportunidade de conhecer mais da tua palavra, a oportunidade de te conhecer um pouco mais, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor não muda, a sua verdade está estabelecida para sempre. E nós nos rendemos à tua verdade. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos envia o poder, dá-nos sabedoria divina, capaz de compreender aquilo que é tão importante, que está nas entrelinhas da tua palavra, que está escondida entre as palavras que o Senhor mesmo fala conosco. Nós queremos receber revelação, entendimento. Nós queremos sair daqui com a nossa visão alargada, com o nosso entendimento acrescentado, Pai, por causa da unção que o Senhor depositou na sua palavra. E o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o poder de Deus, revelando a palavra dentro de nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos então ler um pouco mais. Vamos então continuar avançando. Hoje nós vamos buscar compreender o capítulo 7 e nós não queremos somente saber, nós queremos aprender a interpretar segundo a verdade de Deus, né? Segundo a própria Bíblia esclarece. Então, nós mencionamos ao longo dos outros vídeos, desde que nós começamos o livro de Hebreus, que o escritor aos Hebreus ele tem esse objetivo de ir derrubando, refutando com os argumentos todos os competidores que se levantam para se colocar no lugar de Cristo. Ele vai derrubando os argumentos e colocando Cristo como aquele que permanece para sempre, aquele que é maior, aquele que tem um chamado superior, aquele que tem uma função um tanto maior. Ele vai defendendo o ministério de Cristo, vai colocando, então, primeiro foram os anjos, né? Que os hebreus tinham uma tendência de considerar os anjos maiores, mais importantes. Então ele argumenta dizendo, olha, Cristo é maior do que os anjos e tal. Depois ele vai falando sobre Moisés, depois ele vem falando sobre, enfim, Arão, né? O sacerdote Arão. E ele fala muito agora sobre o sacerdote, que era uma figura que, por realizar os sacrifícios, por entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício para o povo, os hebreus tinham uma tendência de adorar, de considerar os sacerdotes como seres superiores, divinos, maiores. E agora vem argumentar sobre que Cristo foi estabelecido sobre um sacerdócio. Como sacerdote eterno, ele também recebeu uma designação do próprio Deus. Então vamos ler as escrituras e depois a gente vai comentando. Pode ser? Vamos nessa? Diz assim no início do capítulo 7. Ele vem argumentando sobre o Melquisedeque, porque nós vimos no capítulo 6 que ele fala que Cristo é também um sacerdote estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. E ele disse até que gostaria de explicar para as pessoas, né, para os hebreus, um pouco mais sobre isso, que era um entendimento complicado, mas como esse povo tinha se tornado negligente na forma de ouvir, eles não entendiam ainda, eram crianças, eram imaturos, e ele disse que não tinha como explicar coisas mais profundas. Mas aqui no capítulo 7,
ele vai argumentando um pouco mais sobre esse Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Por que que ele diz que Jesus foi estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque? Então ele vai explicar agora quem é. Vamos nessa? Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava regressando para casa depois de ter ganhado uma grande batalha contra os reis, Melquisedeque foi ao encontro e o abençoou. Abraão, então, tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa Rei da Justiça. O seu nome também quer dizer Rei da Paz, por causa do nome da cidade dele, Salém, que quer dizer paz. Melquisedeque aparece na história sem pai nem mãe e não existem anotações sobre nenhum dos seus antepassados. Não há menção da origem nem do fim dos seus dias. Sendo semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Vejam então como este Melquisedeque é importante. Até mesmo Abraão, o primeiro e o mais respeitado de todo o povo escolhido de Deus, deu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que ele tomou dos reis com quem estivera lutando. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi recebiam do povo a 10ª parte de tudo, isto é, dos seus irmãos, embora estes fossem descendentes de Abraão. Este homem, entretanto, não pertencia à descendência de Levi, e mesmo assim recebeu a 10ª parte de Abraão. Ele abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. E como todos sabem, uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que a que é abençoada. Os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebiam dízimos. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Poder-se-ia dizer que o próprio Levi, o antecessor de todos os sacerdotes judaicos, de todos os que recebem dízimos, pagou dízimo a Melquisedeque por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava em Abraão, quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Se os sacerdotes judaicos e suas leis fossem capazes de nos salvar, por que então Deus precisou mandar Cristo como a ordem à qual pertenciam todos os outros sacerdotes? E quando se muda o sacerdócio, escolhido para o sacerdócio, Moisés nunca lidera aquele serviço. Portanto, nós podemos ver claramente que o método divino mudou, pois Cristo, o novo sumo sacerdote, que veio da ordem de Melquisedeque, não se tornou sacerdote satisfazendo a antiga exigência de pertencer à tribo de Levi, mas de acordo com o poder que deriva de uma vida que não pode se acabar. Porque as Escrituras falam o seguinte a respeito dele: você é para sempre sacerdote da ordem de Melquisedeque. Assim, o antigo sistema de sacerdócio
baseado no parentesco, foi cancelado, porque era fraco e inútil para salvar o povo. A lei nunca tornou ninguém realmente justo para com Deus. Agora, porém, temos uma esperança superior pela qual podemos aproximar-nos dele. Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre sacerdote, embora nunca tivesse dito isso de outros sacerdotes. Houve juramento quando ele se tornou sacerdote, pois Deus disse: o Senhor jurou e nunca mudará de ideia. Você é sacerdote para sempre. Devido ao juramento de Deus, Jesus é a garantia de uma aliança superior. No sistema antigo, era preciso haver muitos sacerdotes, a fim de que, quando os mais velhos morressem, o sistema ainda pudesse continuar com os outros que ocupavam o lugar dele. Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali, intercedendo em favor deles. Portanto, ele é exatamente o tipo de sacerdote que nós necessitamos, pois é santo e irrepreensível. Não foi manchado pelo pecado, foi separado dos pecadores e foi exaltado nos céus. Ele não precisa sacrificar os outros sacerdotes para que os seus próprios pecados e depois para o povo que praticar o mal. Porém, mais tarde, Deus, por juramento, nomeou seu filho, que é perfeito para sempre. Gente, que coisa poderosa! O capítulo, ele é enorme, mas o que é que nós precisamos compreender dessas escrituras, desse texto que nós estamos terminando aqui? Ele fala sobre o sacerdócio de Cristo, ele fala sobre Melquisedeque. E ele fala porque como os hebreus se apegaram ao sistema de sacrifícios, então eles se apegaram ao sacerdote que era aquele que apresentava os sacrifícios diante do altar. Mas ele argumenta fortíssimo sobre esse Melquisedeque, dando a entender claramente que Cristo ele veio de um sistema superior. Deus não disse que ele era sacerdote segundo a ordem de Arão. Para que esses hebreus tirassem esse pensamento de que nós adoramos Arão e Moisés, que foi quem fez sacrifício por nós. Ele disse, olha, esse Cristo que é sobre todos e que é superior, ele é estabelecido para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma figura que Deus trouxe, que não era da linhagem daqui da terra. Então, esse Melquisedeque é sacerdote segundo uma ordem que não era a que os homens vinham obedecendo todas as vezes, todos os dias. De modo que ele está firmado numa aliança superior, né, num sacerdócio superior. E isso aqui vale a pena mencionar que Deus estabelece sobre coisas superior, porque na nova aliança melhorou tudo, melhorou a comunicação, porque agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque agora nós temos um aperfeiçoamento daquilo que o homem era capaz. Uma vez que Jesus vem e morre e se entrega na cruz e faz tudo isso perfeitamente, adentra os céus, levando o seu próprio sangue, ele então aperfeiçoou, ele acabou com os sistemas de sacrifício.
Por isso que nessa nova aliança nós não precisamos realizar sacrifícios para poder agradar a Deus, para poder nos santificar. O sacrifício que nós precisamos é o sacrifício perfeito que Cristo realizou por todos nós. Então, todos aqueles que depositam a sua confiança em Cristo, ele é aperfeiçoado, ele é liberto de todos os pecados, ele limpa os pecados e ele pode então agora estar na presença de Deus. Um versículo poderoso que diz aqui é que a descendência de Cristo muda. Deus agora estabelece uma nova descendência do sacerdote. O sacerdócio de Cristo é baseado na ordem. Agora, nós precisamos compreender que o dízimo é estabelecido antes da lei. Nós ainda tá travando. Será que tem como a gente continuar, hein? Vocês estão ouvindo bem? Aí ele diz aqui que o antigo sistema de sacerdócio, baseado no parentesco, foi cancelado porque era fraco e inútil para salvar o povo. Então Deus estabeleceu um sacerdócio novo, um tipo novo de sacerdote. E ele faz isso, gente, para mostrar para mim e para você hoje que Cristo é superior, de modo que nós não precisamos ficar apegados às coisas antigas, porque ele cancelou o sistema antigo de perdoar pecado. E começou um sistema novo. Então, vale a pena eu e você prestarmos atenção ao que Deus está fazendo. Ele aperfeiçoou. A lei nunca tornou ninguém realmente justo por oferecer sacrifício e tal. Por que que eles não faziam isso? Todo ano era necessário renovar. Todo ano era necessário fazer o voto novamente, o novo sacrifício. Mas Cristo fez um sacrifício eterno, único, exclusivo, e ele é poderoso, capaz de fazer, de salvar ainda hoje. Então, Cristo se torna um marco, porque quando ele faz aquele sacrifício, ele salva os anteriores estavam esperando por ele, tanto salva como também salva os que no futuro iriam crer nele. Então, o sacrifício de Cristo é poderoso tanto para trás como para frente. Então, aperfeiçoou todo o sistema. Aperfeiçoou todo o sistema. Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre sacerdote, embora nunca tivesse dito isso de outros sacerdotes. Então, aqui ele refuta toda essa ideia de achar que o sacerdote Arão ou todos os outros que vieram era uma figura divina que merecia adoração. Nós precisamos adorar o Senhor Jesus, porque ele sim é o sacerdote eterno que foi estabelecido por Deus. Então, como o nosso objetivo não é fazer um estudo aprofundado, porque esse sistema do sacerdócio baseado em Melquisedeque, ele traz revelações profundas. E é por isso que o escritor aos Hebreus disse, olha, não tenho como falar muita coisa, porque vocês ainda estão no básico, no raso, né? E ele fala somente isso. Ele fala que Jesus vive para sempre e que continua a ser sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Então, ele é aquele que está lá diante de Deus agora, sentado à destra, né, no lugar de honra, do lado direito do trono de Deus, intercedendo por mim, por você. E todas as vezes que uma pessoa crê no sacrifício de Jesus, o próprio Jesus, lá diante dos céus, no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro ambiente, né, que o templo aqui era uma representação do verdadeiro
templo que é o céu, né? Então ele está lá dizendo: Pai, se ele me reconhece, então ele está justificado. O sangue dele está valendo para limpar pecados ainda hoje. Porque todas as vezes que alguém reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia nos garante que o sangue de Jesus nos cobre neste momento e que nós somos limpos dos nossos pecados e podemos nos apresentar diante de Deus como santos e irrepreensíveis. Não por causa do que nós fizemos, mas por causa do que Cristo fez. O seu sacrifício ainda continua valendo até hoje. E ele salva qualquer um que reconhece esse poderoso sacrifício. Então, ele mudou o sistema de sacrifício, ele mudou o sacerdócio, mudou as leis, de modo que a lei, o sistema de lei, o sistema de sacrifício antigo, ele foi cancelado, porque ele não era suficiente para justificar alguém, de modo que eu e você não precisamos mais hoje ficar nos esforçando para cumprir os mandamentos antigos. Nós temos um novo mandamento que Cristo estabeleceu, que é o amor. O amor, agora nós podemos viver em amor, andar em amor, manifestar esse amor, mesmo amor que Cristo teve por nós, porque agora se você crê em Jesus, ele deposita, ele derrama deste amor dentro de você e ele te dá um espírito novo capaz de você andar em amor. É por isso que as pessoas pensam que só fazer boas obras ou só fazer ir para a igreja é suficiente e não é. É preciso nascer de novo, receber uma capacitação nova para andar no alinhamento